Okay. I just would like to point out, because to provoke the debate, we had a very rich presentation this afternoon, but also in this morning, and I would like to add something to the provocation of this debate, of this panel. We spoke a lot, we heard a lot about the word dreams and the importance of having a dream, of having a whole vision of what to do. Now, what is important to notice is we didn't speak enough up to now to whom are the actors that actually build the city. Because we have very powerful actors. We cannot, in São Paulo, but also in other cities, we cannot neglect the importance of the developers that are actually building the city. While we are discussing this in this building, in this district, there is already a licitation going on for the urbanization of the whole district, the neighborhood in which we are. And we don't know the design of this, because the design was not given by the public sector. It is being requested to the private licitors. As it is a licitation, we don't know the projects that are being. We'll know them afterwards. So the problem of who are the actors that are acting in this city is of fundamental importance. And I would appreciate if during the discussion and the debate of this panel, this comes up in a certain way. Thank you. I'll give the floor now for 3 minutes each to Richard Brown. Thank you, Jorge. To pick up on that point, I'm just going to reflect briefly on the different models of relationships between the public sector, public agencies, and the private developers who basically build all of our cities and have built all of our cities. The different ways in which public agencies have tried to channel and to manage the exuberance, sometimes irrational exuberance, and energy that private development brings to our cities. Brandon talked of a balance between free enterprise and governance, and that relationship strikes me as being a crucial one for our cities. We have at various times experimented across the world with laissez-faire approaches, and I think we have seen in cities across the Americas, cities in Europe, the failures that those lead to. We're probably not in a world anymore where we can take a dirigiste approach. We do not have the Baron Haussmann now to design our cities and to drive huge boulevards through them. So we're in a more subtle area of negotiation and moving from a focus on planning rules and policing compliance, however perfectly or imperfectly that may be done, to using the rules and the incentives that cities can create as a framework for negotiation, creating catalytic investments that can draw investment in, using rules and public sector planning law to find ways of negotiating public benefits out of private investment. And this has been the dominant model in the UK in recent years. Everything from design quality to subsidised housing to sports facilities to cultural facilities to public spaces have been predominantly funded through negotiation with private developers. And this is a similar model to what Stella described in the case of the Beltway green spaces. It's using trading permissions and permits for public benefits. This creates certain challenges. I think I'm going to mention 3 briefly. One is being clear on the vision, being clear on what you want so you have a good basis for negotiation, articulating what are the collective interests of the city and how those mediated through political and other processes. There is the challenge of the skills of the people within the public sector to negotiate. The planner who is skilled at policing compliance is not necessarily the planner who can get the best deal out of a negotiation with the developer. And the last and perhaps most significant challenge is this model works very well in a rising market where there is capital across the world seeking outlets and seeking opportunities for development. We may be entering a new phase now. In this context, perhaps we have to think of relearning some of the old skills, relearning how the public sector can be on the front foot, can, as Amanda described from New York, actually be more active in creating the conditions for investment rather than waiting for investment to arrive and then negotiating with it. And maybe, perhaps a slightly more... so I think we need to take responsibility for creating those incentives.
And perhaps we also need to think of harnessing other types of capital. In particular, we talked yesterday about the favelas and the barrios and some of the reclamation projects. And perhaps we can find ways of harnessing some of that social capital to rebuild and renovate our cities. Thank you very much. I'm sorry for only 3 minutes. I would love to hear more about it. Fred Mans. I wanted to talk about open space, which has come up in so many of these discussions, and use that as a reference for 2 points which came from these talks. One is the use of regulation and its relation to this big idea of a vision. I noticed Amanda mentioned using existing regulations, which are a very powerful mechanism for achieving things. Other people suggested there were going to be new kinds of regulations that came in, and they are effective. How it relates to vision is that what I found in my experience is that there was a shared view, but we're trying to do this. Then other people could understand how they could use those regulations and interpret them in ways that would make it possible for something to happen. And so I think that regulation is really the bedrock of governance. It is very important what you choose to regulate, as Stella said, and what you choose not to regulate. And that you've got to use that in a way which is going to achieve a shared social objective. And that's why I want to talk about these in terms of open space and parks. It's been surprising the number of times that people have talked about parks and open spaces as the really, really important element in the city. And some of the comments that I liked was saying that protecting the public interest from the private interest was one of the roles of the public realm. And that even though it may be nice to be in a shopping center, the parks that Stella and others are proposing to do in Sao Paulo are going to be the places which are going to define and shape the city. They are shared. They are things which people will fight for. And so I think if we use the vision to achieve those objectives, it allows us to have a rich and extended discussion that can actually go beyond one administration and see that there's a plan for how we're going to use the city. That would be very good. And I'll end with some suggestions that if we have a planning system which we want to change, part of it is to manage what is that future, which is part of the longer term vision, to see that we shape the whole region. And that could be that planning's future responsibility is going to be everything but the buildings, the spaces, the definitions between them, and how you come up with a Sao Paulo in 30 years' time, which was referred back to, in that Urban Age conference, they had some really good ideas. Chris Christensen. I'm sorry. Oh, yes. Suketu? Who? Okay, right. Listening to the conversation here over the last couple of days, I thought with the excellence of the simultaneous interpretation here between ourselves, there might be some kind of simultaneous interpretation for the people outside this building, for the people in the city and around the world who have to live with the decisions that many of the people in this building take. I think one of the problems with good ideas in planning and design is when they are tested in the political sphere, they fail. And it's because the expertise of planners and designers seems to have outpaced their ability to communicate to the human beings who have to live with the consequences of their expertise. The discussion about design and planning in many cities is driven by commercial real estate interests who can afford to hire professional communicators to put their ideas across in the public sphere. So the conversion of the mill ends in Bombay is a prime example. And what passes for community forums and public feedback, as Amanda and Andy well know, is often dominated by the kind of people who come to these as land sharks or NIMBYs or professional gadflies. We need to get people excited about planning, and
we need a new Jane Jacobs who can communicate what our deliberations in this building to the world at large. And it helps to go out and work on maybe much smaller projects. And I'm reminded of a friend of mine who's a writer, a novelist, who once interviewed Frank Gehry. And my friend, being a writer, asked Gehry a question that he probably wouldn't have gotten from an architectural magazine. He asked Frank Gehry what would make him really happy, what kind of project he'd like to work on after all these great buildings that he's designed. And Gehry answered that he would like to open a small office in a suburban shopping mall where people could come with their house plants. And maybe there would be somebody who'd need to add an extension to their house or build an extra bathroom. And for $50, he would give them advice on the house plan. And he said this is what he would really like to do when he retires. So it's this kind of, it's not exactly being a public intellectual, but maybe it's a form of being a public architect. And I think it would be a good thing if we entered the public sphere more and communicated what we're trying to do here. You're giving us a good idea. Thank you, Kees. We can now proceed with the discussion, the panel discussion. And all of you will have 3 minutes. And we'll start with who is the next in the list. It's Carlos Leite. Eu gostaria de destacar 4 pontos, todos eles convergindo para uma palavra: design. O primeiro ponto é o seguinte: nesses 2 dias de Urbanate, principalmente hoje de manhã e agora à tarde, nós assistimos city design totalmente conectado, generados a partir de questões infraestruturais das suas cidades, dos seus territórios. Os melhores casos apresentados aqui, e a gente acabou de ver mais um, sempre foram assim, porque senão é só design pelo design. O segundo ponto é que, ao contrário do senso comum, São Paulo sempre teve grandes intervenções urbanas, na verdade muito ruins, intervenções que desorganizaram a nossa geografia e o nosso território. Tá? Desde como vimos hoje de manhã, da alteração da geografia natural dos vales e dos rios, até os miocões e expressways que nós temos até hoje. Mesmo as intervenções de metrô não serviram, foram uma oportunidade perdida para fazer um bom city design em São Paulo. O que me leva ao terceiro ponto. Nós não tivemos city design. Ao contrário dos belos exemplos que nós vimos hoje, de Nova York, a Holanda, e mesmo aqui na América Latina, nós não temos tido city design, desígnio, desejo, design nesse sentido, de gerar, de desejar, de promover uma cidade com sociodiversidade, uma cidade mais justa, uma cidade mais fluida. E, por fim, eu acho que, por várias razões, hoje em dia, nos 2 últimos anos, em São Paulo, nós temos uma convergência de atores e de interesses e de compromissos sendo formulados e formados. Acho que, novamente, os 2 dias hoje aqui são mais um sintoma disso, de que São Paulo está preparada para receber, pela primeira vez, talvez, na sua história, um city design. Intervenções infraestruturais, intervenções urbanas que promovam um senso de urbanidade, uma cidade com desejo de transformá-la para melhor. Eu acho que hoje vivemos em São Paulo, a sociedade como um todo está colocando a cidade como pauta. A cidade é uma agenda hoje. E isso é uma rara oportunidade de nós promovermos a sua refeição, refazer a cidade, refazê-la, reinventá-la. Muito obrigado. Hein?
Nós vamos ouvir now, let's give the floor to Andrew Altman. É minha. Eu queria fazer algumas críticas e uma consideração teórica. Eu vou fazer críticas, mas quero deixar claro que eu acredito na transformação social e na transformação do espaço e no planejamento urbano, mas não acredito em nada disso sem luta social. Quero deixar isso absolutamente claro. Em segundo lugar, apesar das críticas, eu quero dizer que eu trabalhei muito tempo fazendo propostas, inclusive a formulação do Ministério, da proposta do Ministério das Cidades, foi feita por mim a convite do presidente Lula, mas não saiu da minha cabeça, saiu de um processo de luta social. E eu deixei o governo federal no momento de uma reforma ministerial em que eu achei que eu não ia me adaptar muito bem à nova configuração pragmática, digamos assim, das autoridades. A primeira crítica é a formato da mesa, porque 3 minutos aqui, para mim, é uma participação simbólica, não é? A segunda é a generalização que nós estamos fazendo de propostas. São propostas interessantes todas, mas muito superficiais para que a gente entenda como é que se deram esses processos. Quando o nome da mesa é negociando o projeto da cidade, nós não podemos deixar de falar em conflitos e interesses e dificuldades, não é isso? E isso aparece muito pouco, mas isso deve ter existido em todos esses projetos. Eu temo muito a transferência de experiências, considerando que nós temos uma assimetria profunda entre os países do Norte e do Sul, entre os países do Sul, entre os países do Norte, e essa assimetria não é uma questão de gradação de desigualdade e de informalidade. Existem questões estruturais, e eu gostaria de ter um mínimo de tempo de falar sobre algumas delas. Também não acredito em ranking como cidades globais, essa coisa genérica, não é? Bom, o que mais importante eu queria trazer é o seguinte: parte dos nossos territórios não são regulados pelo Estado. E a regra está se tornando exceção e a exceção regra, ou seja, a informalidade é cada vez maior. Em alguns municípios do Norte e do Nordeste, das regiões metropolitanas, chega a 90% de ilegalidade na ocupação do solo. Então, nós estamos numa sociedade onde o Estado não tem controle. Aonde ele tem, na cidade formal, na cidade do espetáculo, na cidade do mercado, esta cidade copia muito as experiências do exterior. E nós temos, então, cidades que são ilhas de primeiro mundo. E nós temos uma imensa invisibilidade do que é o conjunto das nossas cidades. E eu estou falando de todas as metrópoles brasileiras, eu desafio qualquer um a me dizer de metrópoles e não de municípios, não é? E essa consequência dessa cidade, esse setor atrasado e esse setor moderno se alimentam. Não é simples esse conceito de que nós vamos incluir. Nós não vamos incluir sem transformar um e o outro. Um não se transforma, não é uma questão de aderir, não é uma questão de adesão. A natureza disso que o Mike Davis chama equivocadamente de urbanismo autônomo, ela é assim porque a cidade moderna ou a cidade pós-moderna é assim. Nós não vamos mudar uma sem mudar a outra. As nossas populações estão sobre área de proteção ambiental. São Paulo tem 1.500.000 pessoas. Só sobre uma bacia
que produz água para a cidade, morando ilegalmente, nós não vamos mudar isso se a gente não mudar o mercado imobiliário e a apropriação privada da terra. E os nossos governos são profundamente orientados e controlados pela iniciativa privada. Eu não estou falando de um governo nem de outro, eu estou falando de uma realidade de produção do espaço. Então, eu queria terminar, que eu acho que eu já até passei dos 3 minutos, dizendo o seguinte: não falta plano, não falta lei, nós temos uma lei, inclusive, que é decantada no mundo inteiro, que é o Estatuto da Cidade. Não faltam propostas técnicas, não falta competência, falta uma correlação de força que nos permita ir fazer uma cidade planejada. Muito obrigada. Muito obrigado, Aninha. A sua intervenção se liga muito a outras intervenções que tivemos aqui, como a da Saskia Sassen, a da Raquel Ronick, né? Eu quero fazer essa ligação, antes de pedir a opinião do Jaime a esse respeito, né? Se liga na seguinte maneira, né? Nós estamos vendo muito o problema da crise, né? A fala da crise e a crise em si, né? E vendo isso com um aspecto muito pessimista, uma coisa muito assustadora, né? Toda crise assusta, porque toda crise é penosa e gente vai perder emprego com essa crise. Então, esse é o aspecto penoso da crise. Mas crise, na sua origem etimológica, quer dizer decisão e mudança. E, por isso, não pode deixar de ser visto o atual momento como um momento de oportunidade de mudança e como uma exigência de decisões. E, neste sentido, a intervenção da Eminha se liga a esta uma visão mais proativa com relação à transformação das cidades. Ligando ainda, só para dar um exemplo, a questão dos parques, né? Nós sabemos que se os parques forem implantados rapidamente e utilizados por muita gente, eles existirão. Se eles não forem implantados e usados imediatamente, eles serão ocupados, como foram ocupadas as demais áreas, não só verde, mas as demais áreas da bacia do Alto Tietê e todas as outras áreas públicas. Porque existe uma estratégia de ocupação do uso do solo que está fora do mercado e que é responsável por 2/3 desta cidade. E essa estratégia leva as pessoas que estão fora do mercado a invadir, em primeiro lugar, aquelas áreas de onde eles não serão expulsos, que são as áreas públicas e as áreas proibidas por serem de alto risco. Então, nessa estratégia que São Paulo se formou. E é por isso também que eu fazia um apelo a investigarmos que são os atores que fazem a cidade. Porque o povo desregulado faz a cidade. E as iniciativas dos developers, as iniciativas do mercado imobiliário, seguem uma sua lógica, que é maximizar os metros quadrados construídos, o VGV, o valor geral de vendas, e se ocupam de cada lote em separado. Eles não têm nem a intenção, nem o poder de agir sobre a rua na frente do seu lote. Então, existe aí uma demanda e uma exigência de participação do interesse público, né, que é muito importante e que faz com que seja realmente essa oportunidade do momento histórico, nos abre um campo de luta urbana extremamente interessante. Perdoem por ter intervindo na discussão, eu queria que o Jaime respondesse um pouco seu ponto. Ok. Existem, eu não discordo do diagnóstico colocado pela Hermínia, mas existem maneiras de se enfrentar esse problema. Eu, por temperamento, não gosto de projetar a tragédia, porque se eu projetar a tragédia, eu vou encontrar a tragédia, até porque eu quero ter razão. Agora,
existe uma maneira no sentido de lidar com o setor formal e informal de uma cidade. Eu estava no Zócalo, no centro da cidade do México, e descobri um novo sistema de transporte, o transporte de multidão. Eu era arrastado pela multidão. Bom, me perguntaram se é que existem vendedores ambulantes. O fim da tarde é um negócio terrível. É mais congestionado que Xangai. Aí me perguntaram se haveria uma solução. Eu disse, quando a solução não está no espaço, ela pode estar no tempo. Ou seja, por que não permitir o setor informal ocupar o centro da cidade depois das 6 horas? E traria mais vida, mais gente, a gente se sentiria mais protegido, é trazer vida à cidade. Bom, agora, é difícil propor uma equação de corresponsabilidade entre o setor formal e informal quando não há cenário, ou como o Carlos falou, quando não há desenho, quando não há uma ideia que seja uma causa compartilhada. Se não houver isso, todos vão trabalhar contra. A iniciativa privada vai se transformar em mouse developers. Ao contrário, quando eles poderiam ser a favor do processo de planejamento. Então, todas as vezes, quando eu sou perguntado sobre o processo de participação, a discussão, setor formal, informal, a informalidade, a ilegalidade, é claro, nós não podemos nos iludir que a regulamentação que ocupe só o setor formal vai resolver o problema quando grande parte da população é informal. Bom, então, a primeira coisa que eu entendo é que haja um cenário onde se leve em conta tudo isso, onde cada um possa dizer, eu vou entrar nesta área, eu vou entrar nisso, a comunidade vai entrar com isso. E assim, existem vários exemplos. Vou dar um exemplo para terminar. O exemplo do transporte público em Curitiba, que é conhecido. Nós não tínhamos recursos para fazer o sistema de transporte. Não tínhamos recursos para investir 300 milhões de dólares numa frota nova. O que nós fizemos foi propor, foi montar um cenário e nós colocamos, bom, o poder público investe no itinerário, as estações, e a iniciativa privada investe na frota, e nós vamos pagar por quilômetro rodado. E assim está um sistema que hoje transporta 2.400.000 passageiros. Sempre é possível encontrar uma boa equação. Eu não quero parecer ser um otimista panglossiano aqui, mas eu vou dar um último exemplo de equação de corresponsabilidade, um bom cenário. Nós precisávamos despoluir as nossas baías. Não tínhamos recursos financeiros, não tínhamos financiamento. A equação foi muito simples. Um acordo com os pescadores. Se o pescador pescava o peixe, pertencia a ele. Se ele pescava o lixo, nós comprávamos. Se o dia não estivesse bom para a pesca, ele iria pescar lixo. Quanto mais lixo ele pescasse, mais limpa a baía ficaria. Quanto mais limpa a baía, mais peixes ele vai ter. Então, só para isso, é encontrar sempre, existe em cada cidade capacidade, qualidade profissional. Agora, o problema é a falta de comunicação com aqueles que têm a decisão política. Muitas vezes os planejadores acham que têm a vida toda para planejar. E os responsáveis políticos têm 3, 4 anos. E, às vezes, não se comunica com a população não sabe o que se quer. Se você não sabe comunicar à população e aqueles que formalizam, aqueles que são responsáveis pela decisão política, é óbvio que vai ser muito difícil mudar uma realidade.
Infelizmente, sou obrigado a interromper a discussão, porque outro painel vai ser montado e às 6 horas temos que sair. Eu só queria, além de agradecer, dizer que alguém perguntou, acho que foi o Richard Sennett, que perguntou, mas então qual é o papel do arquiteto num certo momento da discussão hoje? Nós estamos falando das imensas possibilidades e necessidades do futuro. E trabalhar e imaginar o futuro é o papel daqueles profissionais que lidam com essa coisa que não existe ainda e que é o futuro. E é isso que a Urban Age está fazendo, isso que nós contribuímos através desse painel. Muito obrigado.